Hello there, good evening to everyone. E aí, pessoal, boa noite a todos. Well, this is another class to study verb tenses. Nós vamos estudar verbos, né? Tempos verbais, evidentemente, mas categorias verbais, né? Nós vimos os verbos regulares e agora vamos dedicar essa lição a verbos irregulares. Não pretendo ser exaustivo, porque a lista de verbos irregulares é enorme e, assim, à medida em que nós estudarmos os verbos, nos exemplos, evidentemente, nós vamos aplicando, né? Vamos tentar memorizar esses verbos, essas sequências. So, let's get going with our lesson today. Shall we? Vamos lá? So, what will we study today? O que nós vamos estudar? Nós já vimos várias vezes, diga-se de passagem, que os verbos regulares, eles são acrescidos de ED. Mas, infelizmente, nem todos os verbos terminam com ED no passado, né? E o particípio passado. Quando que nós usamos a conjugação verbal, digamos assim, né? Nós usamos no Simple Past, o ED, e no Past Participle, que nós também acrescentamos ED no final do verbo, tá? Nos verbos regulares. Os verbos irregulares é uma história diferente. E por isso, nós vamos ter que estudar alguns exemplos, algumas situações diferentes, ok? Alright. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós vamos estudar hoje por exemplos. I fell the bike and got hurt. Só aqui a gente tem vários tempos verbais, né? I fell the bike, I fell off the bike. Acho que geralmente esse tempo verbal, eu vou pesquisar, mas se não me engano é fall off. Fall off significa cair, tá? Fall off the bike. Isso, tá certo, é isso mesmo. How to fall off a bike. Tô pesquisando na internet para ver se a expressão é essa mesmo. Fall off é um phrasal verb, tá? Que significa cair. Cair mesmo. Fall é o verbo cair, ou verbo queda, né? Que, aliás, ele significa queda. Você está caindo. Fall. Free fall. Queda livre, né? Certo? Então, por exemplo, I fell the bike. Que verbo é esse? É o verbo fall. O passado simples é fell e o particípio passado é fallen. Fallen nós já vimos em algum lugar, acho que tem algum vídeo que eu já falei sobre isso. Ele pode ser um adjetivo, né? Fallen angel. Anjo caído, né? Por exemplo. Então, assim, os termos no particípio, eles são usados como adjetivos, às vezes. Né? Então, fall, fell, fallen. Eu usei aqui a frase no passado simples, tá? I fell off the bike. Eu caí da bicicleta and got hurt. E me machuquei. Aí você me pergunta, Thales, got. Eu tenho get, got, gotten. E tem a impressão que got também é uma forma verbal válida, né? Deixa eu pegar uma listagem de verbos irregulares na internet, só para eu me certificar que eu tô falando a coisa certa. Porque tem alguns tempos verbais que eles admitem mais de uma conjugação, tá?
É isso mesmo. Get, got, gotten. Ou então, é possível eu usar get, got, got. Tá? Então, se você usar got no particípio passado ou gotten, ambas as formas estão corretas, tá? Eu uso mais gotten, tá? Mas não tá errado usar dessa forma. Tem muitas conjugações, gente, conjugações de tempos verbais, que a diferença ela é basicamente o inglês britânico e o inglês americano, tá? O inglês americano nós usamos gotten. Gotten. E o inglês britânico nós usamos got como particípio. Gotten é uma forma mais usada, tá? Mas não quer dizer que got está errado. Alright. Então, got, hurt. Aqui, esse hurt aqui, ele tá mais como é um particípio, né? To get hurt significa machucar-se, né? Got hurt, machucou-se. E hurt é um verbo irregular que ele é interessante porque ele não tem uma conjugação, aliás, ele não tem alteração no seu verbo. Ele é tudo igual. Hurt, 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 tá? Então, machucar, ferir-se ou machucar. Tem outros verbos também que têm o mesmo comportamento, né? Nós já vimos, ou em algum lugar, algum desses vídeos eu já mencionei. Put, cut, cut, cut. Então, assim, é possível memorizar esses tempos verbais por categorias. Primeiro, as categorias dos verbos que não têm alteração na escrita. Tem os verbos que alteram a forma de escrever, mas a pronúncia não alteram a escrita, mas a pronúncia é diferente, né? Read, read, read. Ok? So, this is our first example. Esse é o primeiro exemplo. I fell off the bike and got hurt. Né? Só aqui nós vimos o verbo fall, o verbo get e o verbo hurt. Ok? Let's see another example. I've known Julia since I was in high school, since I was at high school. Ou seja, eu conheço Júlia há muito tempo, né? Eu tenho conhecido Júlia, ou eu conheço Júlia, desde que eu estava no colégio. Since I studied at high school. Known é o verbo know, knew, known. Por que que eu usei a terceira categoria, né? A terceira coluna? Porque a terceira coluna é o past participle. Esse tempo verbal nós já vimos que é o present perfect. E o present perfect é formado pelo verbo have mais o verbo principal no past participle. Ok? Know, knew, known. Ok? Another example. I've never ridden a motorcycle. I've never ridden a motorcycle. Eu nunca andei de motocicleta, né? To ride a motorcycle é no sentido de pilotar, né, gente? Eu nunca pilotei, eu nunca andei de motocicleta. Eu tenho o verbo ride, tenho o passado simples rode e tenho o particípio passado ridden, tá? Então, eu usei ridden, por quê? Porque no particípio passado eu uso ridden. Alright? This mansion was built 100 years ago.
Esta mansão foi construída há 100 anos atrás. Built. Eu tenho o verbo build, tenho o passado simples built e tenho o particípio passado, que é igualzinho, built. Built, built, built. Alright? So this mansion was built 100 years ago. Que tempo verbal é esse? Nós já vimos que é o passive voice. Por quê? O sujeito da frase, ele não faz nada. A mansão, ela foi construída, né? Ela não executa nenhuma ação ou ela não é protagonista de nenhuma ação, né? Eu tenho um verbo to be no passado simples, mais o verbo principal da frase no past participle. Então, isso configura a voz passiva. Eu não tenho aqui o agente da passiva, ou seja, eu não sei quem construiu a mansão. É como se fosse um sujeito indeterminado, tá? Nesse exemplo aqui que eu tô dando para vocês. Have you finished your report yet? Você já terminou seu relatório? Lembrando que yet significa já, né? Have you finished é o present perfect. Eu estou fazendo uma pergunta usando o present perfect. E quando eu faço uma pergunta no present perfect, eu uso o próprio verbo have para fazer perguntas. Porque o verbo have, ele tá na estrutura do present perfect, que é have mais o verbo principal no particípio passado. O verbo finish, ele não é um verbo irregular, ele é um verbo regular. Então, todos os verbos regulares, a gente se lembra que tanto o passado quanto o particípio passado tem a mesma conjugação, basta acrescentar ed, né? Ok, let's see another example. She went downtown. She went downtown yesterday. Ela foi ao centro da cidade ontem. Went. Eu tenho go, went, gone. Eu uso went porque é passado simples, né? E passado simples é a segunda coluna de verbos, né? Na listagem de verbos irregulares. Passado simples eu tenho geralmente um advérbio de tempo, indicando que se trata de uma ideia no passado, né? Another example. I saw what you did. Eu vi o que você fez. Saw é o passado do verbo see, que é o verbo ver, né? See, saw, seen. Eu usei saw porque se trata do passado simples. Did também é um verbo irregular. Eu tenho do, did, done. Aí você me pergunta, Thales, esse did aqui, ele é um verbo auxiliar? Não, ele é o verbo principal e ele significa fazer, ok? É o verbo fazer. She lost her temper. Ela perdeu a paciência, né? She lost her temper. Ela perdeu o seu temperamento, né? Como se fosse ela perdeu a sua paciência. Lose, lost, lost. Tanto o passado como o particípio passado é lost, né? E logo eu uso a segunda categoria. Como o particípio passado é igual ao passado, né? Fica mais fácil até de memorizar. I slept late last night. Eu dormi tarde na noite passada. Slept é o passado do verbo sleep. Sleep, slept, slept. Ok? Então, o verbo é irregular.
O passado e o past participle são iguais, né? Passado simples. Eu tenho um advérbio, uma expressão adverbial de tempo mostrando que se trata de passado. E por aí vai. The windows are broken. As janelas estão quebradas. Tá vendo aqui, ó? Não é exatamente um verbo, né? Mas é um particípio. Broken, quebradas. Então eu tenho o verbo break, broke, broken. Broken é o particípio. Quando eu falo assim, I'm broke, eu estou quebrado, né? I have no money available. Eu não tenho dinheiro. Então, assim, ou I'm broken, enfim. Break, broke, broken. Existem expressões que a gente tem que se atentar. I'm broke é uma expressão usada, tá? Mas, assim, é como se fosse realmente eu estou quebrado, eu não tenho dinheiro. That's why I'm broke. Então, I'm broke é uma expressão. Porque eu usaria melhor, né? I'm broken. Mas I'm broke está correto também, pelo menos no inglês falado. É uma expressão que o povo fala quando quer dizer que não tem dinheiro. The windows are broken. As janelas estão quebradas. Bom, como eu mencionei, a gente veria alguns exemplos, né? Eu vou fazer mais um vídeo de mais alguns verbos, mas eu não pretendo ser exaustivo, tá? Com os verbos irregulares, vou ver mais um vídeo. E a partir daí, eu quero dizer o seguinte, para você praticar esses verbos irregulares, primeiro, você tem que ver várias fontes, né? Estudar gramática. Aqui eu não pretendo ser exaustivo, porque se eu estudar todos os verbos irregulares, é uma listagem imensa, tá? Realmente é muita coisa. Tem em torno... Tem uma página na internet que tem uma lista estendida que tem 470 verbos irregulares. Ou 370 verbos irregulares. Ou seja, é muito verbo irregular. É muito mesmo. Mas tem, a boa notícia é que tem verbos irregulares que são mais comuns, tá? Os verbos irregulares mais comuns são em torno de 100. Então fica mais fácil de você aprender, né? Os 100 verbos irregulares mais comuns você aprende, né? E os demais você vai aprendendo à medida que você vê, né? À medida que você se deparar com esse tipo de verbo. Right? So, see you next class, and I hope you have a wonderful day. Hoje mais tarde talvez eu grave mais algum vídeo, ou então eu deixo para amanhã, dependendo, porque esse vídeo já se estendeu bastante. So, bye bye.